Olá, bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre dois pilares fundamentais do pensamento grego, a dialética e a retórica. E como os estoicos herdaram, adaptaram e deram a elas um lugar tão especial dentro da sua filosofia. Esse é o nosso tema. Para os estoicos, gente, viver bem exigia não apenas a ética e a física, mas também uma lógica muito sólida. E dentro da lógica estava justamente a dialética e a retórica. A palavra dialética vem do grego e significa a arte do diálogo. Ela nasce com Sócrates, que não gostava de escrever, mas dialogava muito bem. Seu método era a maiêutica, a arte de originar novas ideias sem a imposição e provocação de respostas. Não era o interesse a resposta. Apenas fazendo perguntas direcionadas que levavam o próprio interlocutor a examinar suas próprias contradições. Ele forçava a pessoa a responder sua própria pergunta. Vou explicar melhor como funcionava a maiêutica, porque ela é simples, mas ela é muito interessante. A dialética era dividida em três partes: tese, antítese e síntese, ok? O filósofo lança uma questão. Isso é uma tese. O interlocutor responde e a sua resposta é novamente testada com novas perguntas. Nesse ponto surge a antítese, que é o que? Expõe as contradições dessa narrativa, propositadamente. Depois da refutação, chega-se a um senso comum, que chamamos de síntese. Ou seja, um passo mais próximo ou a própria conclusão sobre a verdade dessa narrativa aceita por ambos. Entendeu? Desta forma, a dialética não buscava persuadir, mas esclarecer conceitos e exercitar o pensamento crítico, ponto central da filosofia socrática. Aliás, pensamento crítico, analítico, hoje é o que mais nos falta, concorda? A retórica tem uma origem completamente diferente. Ela surge na Sicília após a queda do tirano Hierão, lá no século V a.C. Pessoas comuns precisavam reaver suas terras, e advogados que tinham desenvolvido essas técnicas de discurso persuasivo, retórica, se valiam dessa capacidade para convencer os juízes nos tribunais, e assim reaver as terras dos seus clientes. Desta forma, a retórica era a arte do orador, se tornou a arte de persuadir pela palavra. E os primeiros grandes nomes foram Córax e Tísias, que foram seguidos por sofistas como Protágoras, Górgias e Hípias. A retórica, gente, trabalha com três elementos fundamentais: ethos, que é a credibilidade do orador; pathos, que é a emoção que você tem que despertar no público, muito importante; e logos, que é a argumentação racional. Diferente da dialética, a retórica não exige que o conteúdo seja verdadeiro em si, presta atenção nisso. Seu objetivo não está pautado exclusivamente na verdade, mas sim na eficácia comunicativa, no ganho da narrativa. É por isso que Sócrates e Platão desconfiavam e eram ativamente contra a prática da retórica. Eles a chamavam de técnica de enganação quando era usada sem nenhum compromisso com a verdade. Platão utilizava diálogos filosóficos para expor suas ideias, muitas vezes criando personagens históricos como Sócrates, Górgias e Glauco, com quem ele dialogava imageticamente. Sócrates era o seu alter ego, Górgias era o retórico e Glauco era um grande aristocrata. Então, conforme era o perfil do diálogo que ele queria desenvolver, Platão trazia para sua argumentação imagética um desses personagens, e ali ele confabulava para chegar a uma conclusão. Então sua forma de argumentar era indutiva, partia de exemplos particulares, com certas verdades, para chegar a uma verdade mais ampla através desse diálogo que corroborava com uma opinião, vamos colocar uma opinião geral. Ele dividia o processo indutivo em duas linhas: contradição
e consenso. E é exatamente no consenso que ele tinha receios, pois é nesta linha que se estabelece a retórica. Gente, a retórica trabalha com uma opinião particular, não aberta a questionamentos, com o único propósito da persuasão e convencimento, não importa se é verdadeira ou não. Já Aristóteles bateu de frente com esta compreensão negativa de Sócrates e Platão. Sistematizou a retórica em uma obra própria, ensinada no seu famoso livro Retórica, muito conhecido. Para Aristóteles, a retórica podia ser estudada como uma técnica simples, legítima, ligada à dialética, desde que usada com responsabilidade, nada mais que isso. É uma técnica neutra. Para ele, a retórica era uma técnica que, usada corretamente, super ok. Então dependia de quem usava essa técnica para dizer se ela era boa ou ruim. Então assim, podemos resumir. De Sócrates, herdamos a ética. De Platão, a dialética. E de Aristóteles, a retórica. Quando chegamos ao estoicismo, encontramos a integração dessas heranças. Como? A filosofia estoica se dividia em 3 grandes áreas: física, ética e lógica. E é dentro da lógica que estavam a dialética e a retórica. Então vamos falar sobre a dialética estoica. Para os estoicos, a dialética era fundamental. Ela servia para distinguir o verdadeiro do falso, organizar o raciocínio, evitar contradições, como também para testar se nossas impressões fantasiae correspondiam à realidade. Percebem isso? Eles a chamavam de um remédio contra o engano da alma. Assim, a dialética era um critério da verdade, o filtro pelo qual passavam nossos pensamentos, antes de se transformarem em ações. A dialética, a gente tinha 2 linhas: teórica, dedicada ao conhecimento em si, e a prática, que se dividia em ginástica, que é a discussão propriamente, para fortalecer a mente, e agonística, que é o discurso em debates públicos, dividido em acusatório, com a finalidade de criar objeções, e demolidor, com a finalidade de refutar argumentos. A retórica estoica não foi desprezada pelos estoicos. Eles mudaram o entendimento. Mas diferentemente dos sofistas, ela estava subordinada à dialética, ou seja, só era válida se transmitisse algo verdadeiro, já atestado pela razão. A retórica estoica, portanto, não era enganação. Era a arte de comunicar a verdade com persuasão de modo claro, sóbrio e adequado ao público. Por que isso tudo importa? Porque para o estoico, filosofia não é teoria abstrata, é a arte de viver. A dialética garante que nossas crenças sejam sólidas, que não sejamos enganados por paixões ou falsas opiniões. Já a retórica permite que o filósofo transmita esse conhecimento verdadeiro de forma mais persuasiva, com maior retenção, seja para ensinar, seja para consolar ou aconselhar. Se a dialética é o laboratório da verdade, a retórica é para o estoico a vitrine da verdade. Uma sem a outra é incompleta. Sem dialética, a retórica vira manipulação. Sem retórica, a dialética fica estéril, incapaz de transformar vidas, pois falta a grande força da persuasão. Então, gente, conclusão disso. Assim, na tradição estoica, vemos uma síntese poderosa. A dialética para investigar, testar e purificar o pensamento. A retórica para comunicar a verdade com ética e responsabilidade, mas com o poder da persuasão. Ambas fazem parte da lógica e juntas sustentam a ética e a física, os outros 2 pilares do estoicismo que falamos no início. A lição que fica é clara: viver como estoico é pensar com rigor, falar com clareza e agir com muita virtude.